Desejo saudar-lhes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irei tratar mais um assunto na teologia bíblica. Hoje irei tratar um assunto bastante solicitado, um assunto bastante discutido, debatido, a Trindade no Antigo Testamento. A Trindade estaria no capítulo 1 de Gênesis, é isso que iremos tratar. Iremos analisar o livro de Gênesis a partir do seu original em hebraico e também à luz do Novo Testamento, à luz de João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 e Colossenses capítulo 1 e versículo 16. Antes, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Sem perda de tempo, vamos ao estudo, vamos ao texto em seu original. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. Bereshit bara Elohim, et ha-shamayim, ve'et ha-aretes. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não há muita discussão nesse versículo em relação a Deus. Aparece o termo Elohim, que significa no plural deuses, mas se traduz no singular. Por quê? Porque ele vem antecedido por um verbo no singular. Bará, Bereshit bara Elohim. Então, o verbo bará num singular, então Elohim num singular. Observe que a Bíblia é tremenda, essa regra em hebraico é maravilhosa. Então, Deus se traduz, nesse caso, Elohim, em Deus no singular. Então, vemos aí a presença de Deus, presença de Deus Criador no versículo 1. Mas o versículo 2 diz: Veharetes, Hayetá, Tohu, Vavorhu, Verosher, Elpinei, Tohu, Veruach, Elohim, Merahefet, Elpinel, Ramaim. Eu irei me deter mais a parte B do texto que diz: Veruach, Elohim, Merahefet, Elpinei, Ramaim. Ou seja, traduzindo, e o Espírito de Deus, Ruach, pairava sobre a face das águas. Então, vemos a ação do Espírito Santo. Então, já vimos a ação de Deus no versículo 1, a ação do Espírito Santo. Agora, vamos ao versículo de número 3. Vai Omé Elohim, Yehi On, vai Yehi On. Ou seja, vemos nesse caso, a tradução diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então vemos a presença do verbo raiá, o verbo de Deus. Esse verbo seria o Senhor Jesus. Já vimos a questão do Pai, a questão do Espírito Santo, e agora estamos tratando a questão do Filho. Esse verbo seria Jesus? Vamos ver o que diz o Novo Testamento sobre isso? Então, João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo de número 1, diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Será que precisa dizer mais alguma coisa? Há necessidade de continuar? Observa-se o apóstolo João falando categoricamente, explicitamente, a presença de Jesus Cristo na criação. Então, no versículo 1, Deus. Versículo 2, o Espírito de Deus. Versículo 3, o verbo de Deus. Quem era o verbo? Segundo o evangelista João, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo, no seu original, logos. E no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha a palavra de Deus, interpretando a Bíblia, o Antigo Testamento, à luz do Novo Testamento. A revelação de Deus, ela é progressiva. O Novo Testamento, ele trouxe um clarear, trouxe um entendimento maior. E o apóstolo Paulo, ele corrobora com esse pensamento. Colossenses 1, 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações,
seja o principado, seja o potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Observa o que diz Paulo, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. E aí ele vai falando. Então nós vemos que todas as coisas elas passaram a existir mediante a ação verbal, mediante a ação do verbo. Ora, Gênesis 1, versículo 1, versículo 2 e versículo 3, nós vemos claramente a ação da Trindade, a ação do Pai, a ação do Espírito e a ação do Filho. A ação do Filho diretamente relacionada à obra criadora de todas as coisas. Todas as coisas vieram a existir por meio de Jesus. Foram criadas por ele e para ele. Portanto, foi mais um estudo. Peço que você se inscreva no nosso canal. Não vou me alongar para o vídeo não ficar um vídeo comprido, um vídeo longo. Mas eu peço que você se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo.